Lá no Tratado de Rosh Hashanah, nos fala que tem 4 Rosh Hashanah. O conhecido, que é o primeiro de Tishrei, do ser humano. Depois tem Nissan e tem o de Shvat. Que nisso tem uma discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel se é do começo do mês ou se é dia 15. E é chamado Rosh Hashanah Lailan, das árvores. Isso são as leis das frutas que crescem das árvores, a separação dos anos, dos dízimos, porque tem o primeiro e o segundo ano na terra de Israel, tem que dar um certo tipo de dízimo, do terceiro e do sexto é outro, e isso são os conceitos de Rosh Hashanah Leilan. Hoje em dia o costume é que a gente come as frutas, e não se fala Tachanun qual frutas, as 7 que a Torá fala que a terra de Israel são elogiadas com ela. E tem várias leis em relação ao versículo que fala sobre as frutas. E vamos tentar explicar isso como é na pessoa, porque a gente sabe que tem o versículo que Adam etz hasadeh, o homem é a árvore do campo. Então, todos os conceitos que tem das frutas, das árvores, isso também tem na pessoa. E na ordem como é no versículo, que se encontra no 5º livro, na porção de Ekev, quando ele fala sobre a terra de Israel, lá ele fala Eretz, que é a terra de Israel, que Eretz quer dizer, na linguagem de Ratzon, vontade. A pessoa quer fazer a vontade de Deus. E aí começa, mesmo que as primeiras 2, são 7, mas as primeiras 2 não são frutas, porque a fruta representa não a comida, e sim o gostoso, o prazer. Mas depois, antes disso, tem que ter a base, que é Ritá, que é a trigo, e Seorá, a cevada. Esses são os primeiros 2, e daqui a gente aprende leis em relação às bênçãos, que isso representa na pessoa a alma divina e a alma animal. O Yetzer Tov e o Yetzer Ra, o instinto bom e o negativo. Porque a gente sabe que o homem come pão de trigo. Cevada, na linguagem do Talmud, quem come é o animal que come cevada. Tanto assim que uma mulher que tem suspeita que ela traiu o marido, quando ela trazia uma oferenda, ela trazia de cevada, e o Talmud fala, normal é de trigo, mas ela traz de cevada, porque já que ela fez uma ação que é animalesca. Então isso mostra que aqui está se tratando da pessoa que ele tem essa guerra. E aí vem a primeira fruta, que é o Gefen, o vinho. Que a gente sabe que o vinho traz alegria, mostrando que o trabalho que a gente vai fazer com a alma divina e a alma animal, que é o cumprimento de Torá e Mitzvot, a primeira coisa que é importante e essencial é a alegria que tem que ter no Torá e Mitzvot. Não fazer isso como um peso, e sim realmente sentir a felicidade, como que é conhecido que uma vez tinha um mestre hassídico, o Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, uma vez ele fez a bênção matinal, Shelo asani goi, que Deus não me fez um gentil, e ele começou a dançar. O próprio fato de saber que sou um judeu, pertenço a esse presente de cumprir Torá e Mitzvot, isso é alegria. Depois vem Gefen Tená. Tená representa o figo, e a gente sabe que Adão, depois que ele pecou, ele estava procurando para se esconder de Deus, está escrito na Torá que ele colocou folhas a leite em ná, de uma figueira. Que isso representa que o nosso trabalho de Torá e Mitzvot tem que ser com as nossas vestimentas. O que é as vestimentas? São o pensamento, falar e fazer. Quer dizer, não só cumprir as mitzvot no fazer e no falar, e sim também o pensamento. Depois tem o Romã, que a gente sabe que o Romã representa as mitzvot. Tanto assim que tem as sementes do Romã, tem várias opiniões se são 613 ou se são 248, que isso mostra que como que a gente faz o nosso trabalho da alma divina com a alma animal para vencer essa batalha, que tem que ser feito com alegria e que tem que penetrar nas nossas vestimentas, é representada no Romã, nas mitzvot. Depois o versículo conclui com as últimas 2, que é Zeit Shemen, o azeite da oliveira,
que a gente sabe que depois do dilúvio, quando Noé queria saber se já está seco lá fora, ele mandou uma pomba e ela veio, está escrito, com uma folha de oliveira na boca dela. E o Rashi, o comentarista, traz lá no lugar uma expressão que a pessoa fala: melhor para mim ter um sustento amargo, mas na mão de Deus, do que mel nas pessoas. Então, a oliveira é amargo, esse azeite, e isso representa a diáspora. A gente tem que cumprir Torá e Mitzvot. Óbvio que na época do templo, quando tinha revelação divina, era fácil. A amargura representa a diáspora quando está amargo. E mesmo assim a gente tem que fazer tudo que foi falado até agora, que é as mitzvot com alegria. E ele conclui com dvash, o mel, que aqui a gente sabe que a fruta é a tâmara, que ela também produz mel. Que isso pode tardar muito tempo. 70 anos tem uma expressão no Talmud. Que isso mostra que a diáspora pode demorar muito tempo. Como a gente está vendo que já está quase 2000 anos. Mas tem que se manter forte e ter alegria, que isso é toda a ideia de Tu B'Shvat, as frutas, o prazer. Sentir prazer e orgulho de pertencer ao povo judaico que está ligado com a Torá e Deus, que é uma coisa só. Então a gente está unido com Hashem, cumprindo as mitzvot e unidos todos nós, se mantendo forte até os últimos dias, em breve, com a vinda do Mashiach.